Programa Magnífica da nossa Academia Marial. Chega a você toda semana. Esse bate-papo descontraído, e esse bate-papo é mais ou menos como se a gente estivesse sentadinho lá na cozinha de Nossa Senhora em Nazaré, conversando sobre ela, tentando descobrir a beleza, a simplicidade, a maravilha da vida dessa mulher, e ao mesmo tempo entender um mistério maravilhoso que ela trazia dentro de si, e que ela ia meditando o tempo todo, durante toda a sua vida, né? E, claro, a gente sempre acha que São Lucas foi o primeiro que bateu esse papinho, conversou com Nossa Senhora, nos deixou assim esses evangelhos da infância tão bonitos para nós. No decorrer dos séculos, Maria foi uma presença constante na história da nossa igreja, e mesmo com as divisões que houve, infelizmente, né? Mas a maior parte dos cristãos, eles têm Maria bem dentro do coração. Ela é significante, é significativa para todos nós. E hoje eu tenho a alegria de conversar, minha gente, com o padre Rafael Moreira. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Padre Ulisses, obrigado aí à Academia Marial, ao Santuário. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão aí nos acompanhar nesse bate-papo. Isso, e a gente quer conversar um pouquinho com você, Rafael, sobre essa questão da ação mediadora de Nossa Senhora. Aliás, preciso lembrar que o Padre Rafael é lá da Diocese de Ponta Grossa, do Paraná, não é mesmo? Tem quantos anos de ordenação, Rafael? 2 anos. 2 anos, novinho em folha, Deus seja louvado. Já trabalhou na paróquia do Senhor Menino Deus, no Santuário Diocesano Nossa Senhora de Brotas, na cidade de Piraí do Sul, e hoje ele está na paróquia Menino Jesus, na cidade de Reserva, né, como vigário. Pelo que está me contando, ele é um vigário geral desta paróquia, por tanta gente que atende, né? Exatamente, uma paróquia de 64 capelas, a nossa mais longe dá 60 quilômetros, aqui da Matriz. Sim. Então, tem bastante trabalho. Imagino, viu? Deve dar um cansaço nesse calor imenso aí. Então, sim. Não é fácil. Rafael, antes de começar a conversar sobre o assunto, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com Maria, essa presença de Maria na sua vida. Conte um pouquinho para nós como tem sido a sua forma de devoção, de piedade mariana. Certo. Então, sou original da cidade de Piraí do Sul, e ali, em Piraí do Sul, tem o Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Brotas, que é bem conhecido, celebra-se no dia 27 de dezembro, vem muitas pessoas de muitos lugares do Brasil, e, inclusive, a história é muito bonita. Originariamente, essa é a Nossa Senhora das Barracas, mas que das barracas, um título português, mas que Frei Galvão, quando ele acompanhava o caminho das tropas, eles pararam na cidade de Piraí do Sul, e Frei Galvão entregou uma efígie pequenininha assim, uma imagenzinha para os moradores, para o casal que cedeu o lugar para eles ali morar, né? E nessa ocasião, Frei Galvão disse, olha, venerar essa imagem porque ela é muito poderosa. E foi embora. Só que daí esse casal, eles foram se mudar desse lugar onde eles moravam. No caminho, essa efígie caiu da carroça e como era costume dos antigos, ir fazer queimada nos campos para preparar o solo, né, para o plantio, teve fogo nessa queimada, nesse lugar e tudo mais. E depois que o fogo cessou, eles encontraram essa efígie muito delicada, muito frágil, com toda a moldura queimada e a imagem com apenas algumas marquinhas, né, no meio dos brotos. E aí surgiu, então, o título de Nossa Senhora das Brotas. Então, eu cresci nesse ambiente mariano, né, do Santuário de Nossa Senhora das Brotas. Meus pais sempre foram muito devotos de Nossa Senhora Aparecida. Todos os anos tinha romaria, né? Então, assim, pelos meus pais, a minha vida sempre foi muito próxima de Nossa Senhora. Principalmente com o título de Nossa Senhora das Brotas, por ser tão próximo ali, né?
E semanalmente, estando lá, semanalmente indo rezar e tudo mais, foi aumentando em mim esse, a princípio, contato maternal e muito infantil, digamos assim, com Nossa Sim, Senhora, né? Aquela relação mesmo de mãe e filho que nada além disso. Né? Mas foi também o que depois, indo para o seminário, fazendo minha teologia, agora participando da Academia Marial, me despertou. Puxa, eu conhecia tanto da minha mãe biológica, né, que já sim. faleceu, e conheço tão pouco da minha mãe que eu recebi por meio de Cristo, né? Então eu preciso conhecer um pouquinho mais dela. Então comecei a buscar e correr atrás e tudo mais. Que bom, né? Pois é, Rafael, nós queremos conversar exatamente sobre um ponto que é muito querido por nós, né? Porque afinal a gente, perdão a palavra, a gente usa e abusa de Nossa Senhora, né? E ela, como mãe, nunca se cansa disso. Por outro lado, é, Maria é aquela que atravessa a história toda junto com o nosso povo, está presente nessa história, até mesmo quando a igreja institucional não funciona, não consegue chegar às capelas, atender o povo, Maria está lá e o povo vai em busca, né? Ou seja, Sim, ela é uma ministra que nunca foi embora, nunca deixou seu povo. Milhares de títulos, ela suporta todos os títulos para poder ficar por perto e estar, de alguma forma, intercedendo por nós. Agora, por que é importante, Rafael, essa questão de a gente entender bem a ação mediadora de Nossa Senhora uhum. nesse mistério da salvação? Eu, estudando e vendo aí a história, né, por muitas vezes, parece que aquilo que é próprio de Maria, ao olhar distante, parece que é pouco, né? Então, surge sempre a necessidade, temos que dar mais, dar mais. Até caímos aí no problema do maximalismo, né? De É, colocar Maria onde não é o lugar dela. Né? E ao olhar Maria nesta função de mediadora, na verdade, olhar para o próprio Cristo. sei, Eu sempre gosto de dizer, né? Se Cristo é o caminho, né, a verdade e a vida, Maria é aquela que são as placas, o GPS que vai nos conduzindo nesse caminho que é Cristo. Mas, acima de tudo, para nos tornar mais íntimos dele. Então, sim. quando eu penso, né, em falar, estudar e até mesmo agora desenvolver um pouquinho essa ação mediadora em Maria, é justamente isso. Ter o olhar sobre Maria no lugar dela, mas nem por isso achar que ela é menos por isso. Sei. Saber que ela, como canta o Padre Zezinho, né, não é deusa, não é mais que deusa, mas é aquela que de maneira sublime coopera na obra da redenção, nos conduz ao seu filho Jesus, Sim. sendo Maria de Nazaré, né, aquela jovem que no desconhecido das coisas foi peregrinando na fé, foi crescendo na fé e foi vivendo no dia a dia ali, guardando as coisas no coração, vivendo a vontade do Senhor, vivendo aquilo que Deus a chamava. Sei, sei. E eu acho que é importante a gente compreender bem essa que você coloca de imediato, entende? Digamos assim, Maria, a ação mediadora dela é entre ela e o Filho, né? Não Sim, é do mistério da redenção, onde há um único exatamente. mediador e não pode haver outro, que se chama Uhum, Jesus, né? Mas é ela e o Filho, ou seja, essa intimidade que essa mulher teve com esse Filho, gerado por ela, né? E em cujo uhum, mistério ela foi penetrando, porque ela sabia que o Filho tinha origem divina. Eu tenho a impressão de que isso continua depois que encerraram a sua história aqui na Terra. Mãe e filho continuam na mesma intimidade de amor, de união, de comunicação profunda. Exatamente isso. Então, como que a gente pode dizer que Nossa Senhora ela é, digamos assim, medianeira, sem tocar
naquele que é o único mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus. Qual que é essa missão de Nossa Senhora nessa mediação? Certo. Na teologia, é muito, pelo menos eu vejo como muito importante você compreender o que os termos querem dizer, né? Porque até mesmo temos grandes heresias que surgiram pela, às vezes, má compreensão de um termo. É. E isso me questionava bastante, né? Na minha cabeça se tornava um pouco uma confusão. Jesus, único mediador, né? Único mediador entre Deus e os homens. E eu ficava me questionando, puxa, mas então como que acontece no Antigo Testamento? E os profetas? E o anjo? Como que ficava essa relação? E depois Maria, os santos agora, né, depois de Cristo. Isso ficava me questionando. E fui procurar. Primeiro que devemos deixar claro, né, na nossa compreensão. Cristo, ele é o único mediador. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo, por essência, a essência do Filho é mediar o plano de salvação de Deus e revelar o Pai para nós. Ou seja, quando ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele como único mediador, é ele que nos conduz ao Pai. Sempre ao Pai, sempre ao projeto de salvação do Pai. No Antigo Testamento, olhando os profetas, olhando o anjo que se apresenta, nós podemos compreender a essas mediações como uma concessão divina. Ou seja, não é uma missão própria que está já intimamente como essência dos profetas ou do anjo, mas é uma missão que Deus concede a eles. Eles não falam por si, mas falam em nome de. Não conduzem o povo à vontade de Deus ou à revelação divina por sua própria força, mas porque Deus concede a eles essa missão. Essa é uma das grandes diferenças que eu olho o Antigo Testamento e Cristo. Sim. Os profetas, o Antigo Testamento, como uma concessão divina. Deus que, preparando o processo salvífico, o plano de salvação, a história de salvação, vai concedendo a algumas pessoas, algumas criaturas, no caso os anjos, para que vão preparando e revelando essa vontade de Deus. Cristo como essencial, está na essência de Cristo. Ele, por natureza, é o mediador, aquele que faz essa ponte entre Deus, Pai e a humanidade. Maria participa desta mediação. Não entre nós e Deus Pai, mas entre nós e ao seu Filho Cristo. Nossa. E um exemplo muito bonito disso é as próprias bodas de Caná. Maria que sabe o seu lugar, Maria que desenvolve a sua missão, e ao mesmo tempo Maria que se retira, né? Então, explicando isso. Os três momentos do Evangelho. Estava lá o casal, acabando o vinho, a humanidade necessitada do vinho, né? A alegria se esgotando de um lado, Jesus com seus discípulos ali do outro. Maria é aquela que, pela sua sensibilidade, percebe a falta do vinho, mas sabendo do seu lugar. Isso é muito bonito, né? Às vezes nós queremos colocar ela em outro lugar e ela mesma sabia esse lugar. Ela não chega ali e diz, olha, pode deixar que eu vou resolver, pode deixar que eu vou fazer, ou ela não levanta os braços, vai se direciona ao pai, né? Mas ela vai ao filho. Sim. Eles não têm mais vinho, é sempre o filho. Ao mesmo tempo que ela leva a nossa humanidade, as nossas necessidades humanas ao filho, é aquela que nos traz o filho.
volta aos serventes e diz, olha, fazei tudo o que ele vos disser. E então começa um diálogo entre Jesus e os serventes. E é muito bonito, porque nós olhamos o Evangelho de João e a partir desse momento Maria sai de cena. Por quê? A missão dela, ela já completou. Nos levou a nossa humanidade ao Filho e trouxe o Filho até a nossa humanidade. A partir disso, essa relação já nasceu. Essa relação já está construída. Essa relação já se desenvolve. Então, Maria continua ali presente, mas já não interfere mais, já não precisa mais agir, porque ela já nos ligou ao Filho, né? Então, essas são medianeira de Maria, que é sempre remetida ao Filho. Certo. E, né, como nos diz a Lumen Gentium, né, de maneira alguma Maria entra para retirar Jesus Cristo ou para dizer que ela agora é o caminho. Não. Mas ela participa dessa ação de Cristo. Assim como Cristo nos direciona ao Pai, Maria é aquela que nos direciona numa intimidade maior com seu filho Jesus. Isso é interessante porque a maior parte da iconografia sobre Nossa Senhora, eu acho muito bonito, né? Ela está oferecendo o filho. Está com o Sim. filho nos braços, sempre oferecendo. Oferece, aponta, né, com algumas imagens, nós temos que ela apontando ao filho, o olhar dela sempre direcionado ao filho. Apontando ao filho. Nós temos para nós a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que exatamente revela esse gesto de entregar o filho para nós, né? É muito interessante. Agora, só uma coisa, será que não é impreciso usar de vez em quando, como nós temos em Maria, a medianeira de todas as graças, com Maria, porque é fácil entender intercessora, né? Uhum, Colaboradora, cooperadora, esses termos todos não causam. Às vezes eu penso que a palavra medianeira é que talvez causa algum atrito, até do ponto de vista ecumênico, né? Embora eu entenda, Jesus é uma mediação, que eu chamaria assim, né, Rafael, ontológica. Ele penetrou na nossa natureza. Sim, sim. Ele não veio dar uma mensagem. Os profetas mediaram uma mensagem. Ele não, ele penetrou na nossa natureza e refez essa natureza humana de tal modo que ela tivesse potencialidade de chegar até a ressurreição. Exatamente. Então, é alguma coisa que está fora da esfera da capacidade humana. Sim. O que eu vejo na questão da medianeira, o que pode realmente gerar um problema e um conflito é quando nós não compreendemos o que nós queremos afirmar quando se fala medianeira. Sim. Né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de pensar assim, um mediador é aquele que liga um ponto ao outro, ou uma pessoa a entre aspas, um objeto. Por exemplo, um professor. Um professor é um mediador, exerce uma função mediadora, porque ele conduz o aluno ao conhecimento. Um juiz, né? Ele é um mediador entre duas partes, entre a parte A, parte B, para que possa se chegar a um consenso, né? Ou seja, o mediador, aquele que tem essa ação mediadora, é aquele que faz essa ligação do ponto A ao ponto B, ou da pessoa ao objeto. A ação de Maria não é algo mágico, né? Não é algo que, digamos assim, entra naquilo que é próprio de Cristo. Mas justamente quando se afirma a medianeira, né, é justamente a pessoa que liga um ponto A ao ponto B. Sim. Liga a nossa humanidade à pessoa de Cristo, mas sem intervir no sentido milagroso da palavra, sim, ou até mágico das coisas, né? Sim, sim. E eu creio que também é muito importante, sempre quando falamos em mediação de Nossa Senhora, ou até mesmo a intercessão dos santos, né? Sabe, às vezes eu fico pensando que nós quase sempre projetamos a imagem do divino
meio à imagem e semelhança das cortes imperiais, né? E que Uhum. precisava de ter o seu cunha para entrar lá, alguém, né? Sim. E é exatamente o oposto. O mistério da encarnação fez Deus vir morar conosco, ficar acessível. Exatamente. Quanto mais simples a pessoa, maior a acessibilidade dela a Jesus, pobre, cego, coxo, aleijado, pecador, pecador, eram os que tinham maior acesso a ele, né? Os Exatamente. importantes é que não tinham muito acesso, porque Sim. tinham muita arrogância. Agora, eu acho que é importante perceber que Maria está dentro daquilo que a gente chama assim, essa acessibilidade total de Deus ao ser humano, né? Uhum. De não ter distante, não estar lá no alto, não está num trono de poder, mas está aí perto dentro da história de cada pessoa, dentro da história da humanidade toda. E qual é então essa necessidade, Rafael, de uma ação mediadora de Maria? O que Uhum. você recomendaria assim a todos os devotos de Nossa Senhora, né? É Aham. importante? Não é? Entende? Podemos dispensar ou pelo menos não manter aquela consciência de recorrer a Nossa Senhora? O que você como recomenda para suas 64 comunidades e recomendaria para todos nós aqui? Isso. O que eu gosto de pensar sempre é: Deus sempre vem a nós, né? Sim, Assim como em toda a história da salvação. Deus sempre buscou encontrar-se com a humanidade, sempre se deu a nós. Maria, não, aqui eu vou ter um pouco de cuidado no que eu vou afirmar, mas tem algumas situações, algumas devoções que quase coloca Maria como uma obrigação, né? sei. Eu não chego a Deus, ou Deus não chega a mim, se Maria não tiver no meio. Limitação de Deus a Nossa Senhora, né? A Maria. Mas é justamente o contrário. Maria, ela não é aquela pessoa que simplesmente, como se fosse uma chavinha de luz, né, liga e Sim, desliga a nossa intimidade com Deus. Pelo contrário, Deus sempre vem a nós. Deus sempre se encontra a nós. E também nós sempre podemos nos encontrar com Deus. Mas Maria é aquela que facilita esse nosso encontro com Ele. Voltando a bodas de Caná. Jesus possivelmente veria a necessidade do povo, né? sei. Deus, que tudo sabe, reconhece a nossa necessidade. Mas Maria, com a sua ação, ela aproxima, ela liga e diz para nossa humanidade: olha, Deus quer agir na tua vida. Deus quer transformar, quer oferecer a alegria. Então, é como se fosse assim: Maria não é uma chavinha de liga e desliga em Deus relação a nós, mas é aquela que de maneira muito bela pode nos ajudar a entrar nessa intimidade com Deus. Sei. Aquela historinha é muito bonita, né? Maria, o artesão, o camponês, que se sente indigno de estar na presença do rei e entregar a sua maçã. Se sente Sim. indigno, parece ser muito pequeno. Então ele vai primeiro à rainha, a rainha toma essa maçã, coloca em uma bandeja bonita e então entrega ao rei. Maria é essa que, quando nos sentimos pequenos diante da imensidão do Senhor, é aquela a qual recorremos, que nos toma nos braços, nos toma no colo de mãe e nos conduz ao seu Filho Jesus. Ela aproxima, aquilo que humanamente parece ser tão distante, Deus e eu, o Senhor e eu, Maria é aquela que diminui essa fronteira e nos torna mais próximos da ação de Deus e abrir o nosso coração a Ele. Sim, né? Eu fico pensando muitas vezes, entende? Eu até falava para você no início, Maria.
ela esteve sempre presente nessa evangelização, nessa alimentar a fé, a devoção do Uhum, nosso povo, até mesmo o povo que não tinha nenhum acesso, um acesso muito difícil, né, aos uhum, sacramentos, à vida em comunidade, mas lá na sua devoção, na sua imagenzinha, na sua medalhinha, de alguma forma, Nossa Senhora esteve presente. sim. Desde, por exemplo, na história do Brasil, a expulsão dos jesuítas, daqui que Uhum, tirou o mundo de missionários do trabalho com o povo, né? A figura de Maria está aí, constantemente presente, se preocupando. Eu vejo Aparecida, não é que esse povo que morava aqui à beira-rio podia facilmente ir lá em Guaratinguetá, lá que tinha a igreja. Talvez, como quando exatamente. eu morei na roça, lá na Semana Santa a gente ia, né? Uhum, Mas fora disso era o nosso terço, o nosso rosário, era Nossa Senhora da Guia. Então eu vejo que há uma mediação de Maria na fé desse povo que ela absolutamente não pode ser apagada da história. Ela sim. está dentro da nossa história, faz parte disso. Que nome que vai dar, tanto faz como fez, né? É. Mas eu acho interessante porque existe toda essa história de medalha milagrosa, Maria Medianeira de todas as graças. Eu também sempre fiquei assim, com alguma interrogação diante desse quadro, né? Uhum, Mas é como você diz, tudo que Nossa Senhora faz é levar para o filho, né? uhum. Esse ponto, eu falo assim, maior é a maior fofoqueira junto ao filho. Exatamente. O que a gente cochicha no ouvido dela, ela já vai falar para o filho. Exatamente. E ela tem sido essa intercessão. Você não imagina o que esse santuário tem significado, significou neste tempo de pandemia, né? Em Sim. que muitas vezes era a presença dessa imagenzinha, a presença da mãe, que dava força para a pessoa se aguentar ali dentro de É, casa, não é, abusar, fazer nada. Maria, indiscutivelmente, é a figura que nos conduz ao sagrado por excelência, né? É, Eu vejo, por exemplo, aqui como é uma paróquia do interior, uma paróquia sim, ampla, né? É, justamente por muito tempo, como o senhor mesmo falou, né? A dificuldade do encontro com a Eucaristia, né? é, Aumentou nas pessoas essa devoção a Maria, porque ali na imagenzinha de Nossa Senhora, na oração do terço, por meio de Maria, eu me conduzo ao sagrado, né? Maria, seja na Ave Maria, seja ali na imagem, é a porta que me lança a esse sentido do sagrado, esse mistério do sagrado, né? Que eu sei que é Deus, mas que eu entro devotamente por essa porta que é a Nossa Senhora através da devoção e tudo mais. isso que eu quase que farei um exagero, poderia ser até assim, um marianismo excessivo, né? Mas às vezes eu falo para nós que vivemos, crescemos no mundo da roça, distante da igreja, Maria foi o nosso sacramento de comunhão, né? Uhum, É através dela que a gente comungava com o divino, que a gente entra em contato com o transcendente, com o mistério de Deus, com o mistério de Jesus. Ela, no fundo, era a comunhão que a gente recebia, essa comunhão de ser igreja, de fazer parte, entende? De um mundo. uhum. Foi aquela pequena imagem, foi a nossa oração, né? Mas que bom a gente poder ouvir tudo isso, Rafael, e a gente agradece de coração dele que você pode partilhar com a gente, né? E continue firme aí, membro da Academia Marial da Aparecida, associado aí a nós, isso é bom demais, viu? E coloque para nós, então, já encerrando aí o nosso encontro, não é mesmo? Aquilo que para você é a importância de Maria Santíssima na evangelização. E Uhum. agora, nesse grande apelo do Papa por uma igreja sinodal, né? Que caminhe É, junto, que não fique trancada, que vá para fora, exatamente como tem sido essa missão de Maria ao longo de toda a história. uhum. Eu olho como Maria, eu olho Maria como realmente um símbolo dessa ideia sinodal, né? Sei, Maria que sai da própria casa e vai a Isabel, ou seja, essa dinâmica da igreja que agora não é mais fechada em si, mas sai querendo saber também o que o povo mais lá longínquo pensa, né? O Espírito Santo que também suscita lá, mas ao mesmo tempo esta Maria que une, né? Une as pessoas em si
as comunidades, seja lá no terço, seja nas celebrações, mas também é uma Maria que une a igreja, une o seu povo a um Deus que é sedento por esse encontro. Maria, se eu tivesse condições, eu dizia, olha, vamos colocar Maria como uma figura dessa igreja sinodal, que sai de si, mas, acima de tudo, para viver uma profunda união na qual Deus fala e na qual Deus ilumina. Aí, muito obrigado, Padre Rafael, pela sua colaboração, viu? Pela sua mediação. Aí eu que Muito agradeço, Padre. Nossa Senhora continue protegendo aí a sua paróquia, principalmente esse mundo de comunidades que você está cuidando no momento, né? Que ela seja ela a seu lado, sempre aquela força de levar e fazer com que todo o povo sinta essa proximidade de Nosso Senhor na vida da gente. De todo o coração agradeço a você. Não esqueça que vamos ter um congresso mariológico, se Deus quiser, viu? Vai ser Beleza. exatamente em cima de Maria, no caminho sinodal da igreja. Isso vai ser muito interessante para nós. Um grande abraço e muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Padre Ulisses. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Está aí, meu querido irmão, magnífica, tá? Minha alma agradece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente. Fica com a bênção de Nossa Senhora. E que esta bênção já prepare o seu coração para ter um tempo de quaresma, de campanha de fraternidade e uma festa pascal cheia de muita paz, de muita luz, de muita alegria, de muito perdão e principalmente de muita esperança. Muito obrigado, fique com Deus e com a Mãe Aparecida.